Bom dia, pessoal! Vamos falar agora sobre diodos semicondutores. Aqui nós temos uma curva corrente por tensão para um resistor. Todos lembram que o resistor é um dispositivo linear. Então, quando a tensão aumenta, a corrente aumenta linearmente, ou seja, a corrente é uma constante vezes a tensão. E aqui nós vemos a curva com o comportamento do diodo semicondutor, que é um dispositivo não linear. Note aqui que a corrente para a tensão negativa é praticamente igual a zero, quase zero. E ela continua quase zero até um certo valor, que no caso do diodo de silício é 0,5, 0,6, né? E sobe rapidamente com pequenos aumentos de tensão. Ou seja, um comportamento não linear. O nosso objetivo aqui é estudar o modelo desse dispositivo e as formas de usar esse dispositivo. Nós não vamos explicar a física do diodo, ou seja, por que é que ele funciona assim ou como ele é construído. Nós vamos assumir que ele tem esse modelo, vamos estudar exatamente qual é o modelo e vamos ver como utilizar. Para você aprender mais sobre comportamento, vocês vão ter que procurar um outro vídeo ou uma outra aula que trata da física dos dispositivos semicondutores. Vamos então estudar os nossos modelos e estudar como usar o diodo semicondutor. Pessoal, nós vemos aqui o conhecido símbolo do diodo semicondutor. É esse aqui em azul. Nós vamos aqui também definir o símbolo do diodo ideal. Que é o seguinte, é esse símbolo aqui normal do diodo real, né? Mas a gente vai criar um símbolo nosso, tá? Não é um padrão, tá? Seria só para a gente diferenciar o diodo, seria o diodo real do diodo ideal. A gente vai fazer isso colocando as letras ID, né, de ideal. Então, vamos criar o nosso próprio símbolo aqui, só para uso nas nossas aulas, que é o diodo com a letra ID. Fica então combinado assim. Na verdade, esse diodo ideal não existe. É uma idealização. Mas ele é muito útil para se fazer análises aproximadas que permitem uma primeira aproximação muito boa, dependendo do caso. Agora vamos mostrar as duas partes do diodo. O diodo tem dois terminais. O anodo, que é desse lado aqui do símbolo, e o catodo, que é desse lado aqui do símbolo. Tá? Então, o diodo ele é polarizado. Ele tem dois lados diferentes. Tá? Só adiantando, ou então só revisando, esse diodo ele aponta para o lado no qual é permitida a passagem de corrente. Então passa a corrente daqui para lá, mas não passa nessa direção da direita para a esquerda. Só passa na direção da esquerda para a direita. Esse lado de cá, que é o lado de onde a corrente entra no diodo quando ela passa, é chamado de anodo. E esse outro lado que tem aqui esse símbolo é chamado de catodo. Eu até botei um círculo aqui, que não é parte aqui do símbolo diodo, eu só circulei para mostrar que é fácil de lembrar quem é o anodo e o catodo. Porque nós temos aqui, dentro do círculo, um símbolo que parece com K, e K lembra catodo. Agora, vamos combinar sobre polaridade. Pessoal, como o diodo é assimétrico, ele tem uma polaridade, nós temos que definir quais são as polaridades. Para a tensão no diodo, vamos chamar de V, às vezes a gente chama também de VD, vamos combinar o seguinte, vamos combinar mais e menos.
Ou seja, quando a tensão aqui for na realidade maior do que a tensão aqui, vamos dizer que a tensão é positiva. Tá? Se a tensão for maior aqui desse lado do que aqui for, por exemplo, 1 volt e aqui for 3 volts, então a tensão vai ser negativa. Ok? Quanto à corrente, a corrente vai ser positiva na direção aqui da flecha, ou seja, da esquerda para a direita, e a corrente I vai ser negativa contra a direção da flecha, ou seja, da direita para a esquerda. Então, pessoal, quando a tensão V for negativa, o que é que nós vamos ter? Vamos ter que a polarização é reversa e a corrente é zero. Ou seja, o diodo funciona como se fosse um circuito aberto. Eu poderia simplesmente abrir esse circuito. Tá? Então, peço que vocês olhem agora para esse resumo aqui do que é o diodo quando a tensão V é negativa. Olhem aí, por favor. Além disso, quando a tensão é positiva, o que é que vai acontecer? Vamos ter a polarização direta e você vai ter uma passagem de corrente. O circuito, na verdade, vai funcionar como se fosse um curto-circuito. E eu poderia substituir esse diodo por um curto-circuito. Vocês devem ter observado que, na verdade, tem uma diferença desse diodo ideal, né? Esse aqui, na verdade, seria o nosso DI, né? O diodo ideal. Né? Qual é a diferença para o real? No diodo real, vocês devem lembrar da curva do diodo ideal, né? Que é V versus I, que quando você tem a tensão negativa, a corrente é zero. Tá? Só que a corrente continua zero até chegar no valor de 0,5, 0,6, 0,7, aí ela começa a subir rapidamente. Já no diodo ideal como esse aqui, ela é assim, né? Quando a tensão é negativa ela é zero, e quando a tensão é positiva, qualquer tensãozinha que aparecer aqui, que for um pouco maior, vai transformar isso aqui num circuito fechado. É como se fosse um fio. Qual é a resistência desse fio? Zero. E a resistência zero significa condutância infinita. Aqui nós temos uma curva corrente por tensão. E a condutância é a inclinação dessa curva. Então, nós vamos ter aqui uma inclinação infinita, porque a condutância é infinita. Ou seja, o diodo vai se comportar como um curto-circuito. Então, observem bem, esse diodo ideal é uma aproximação do diodo real. O real é essa curva aqui, e o ideal é esta outra curva aqui. Vamos nos aprofundar mais agora nesse tema. Pessoal, aqui nós temos então um exemplo de uso do diodo. É um circuito muito simples, mas é bom a gente começar com as coisas simples para entender melhor. Né? Esse circuito aqui, vamos tentar entender como é que ele está funcionando. Você tem uma tensão de 10 volts, um resistor de 1K e um diodo. Eu botei aqui já a resposta, mas vamos apagar aqui. Qual vai ser? Vai ter corrente aqui? Qual vai ser a corrente? Tá? O que vocês acham? Esse diodo, ele parece de forma geral que ele está polarizado diretamente ou reversamente?
direta, né? Porque essa tensão aqui está maior do que essa, né? Então, pelo menos intuitivamente, você desconfia que isso aqui vai estar polarizado diretamente, tá? Se ele estiver polarizado diretamente, o que acontece? Esse diodo vai funcionar como o quê? Se ele está polarizado diretamente, vai ser um curto ou vai ser um circuito aberto? Um curto-circuito. Então eu posso simplesmente substituir isso aqui por um curto-circuito. Não vou fazer só em respeito aqui ao desenho, tá? Então, e sendo aqui um curto-circuito, qual seria essa corrente aqui? Vocês podem me dizer? 10 menos 0, né? 10 volts, dividido por 1K. Então seria quanto? 10 por 1, 10 miliamperes. Tudo bem? Tá? Bom, só que aqui foi fácil descobrir se ele estava direta ou reversamente polarizado. O que eu vou dizer para vocês é que nem sempre é fácil. Mas de qualquer forma, nós vamos ver aqui um método geral para resolver qualquer circuito. E você não precisa saber se ele está ou não conduzindo, ok? Nesse caso não é muito útil o método, né? Mas no caso geral, vocês vão ver que ele vai ser bastante útil. Tudo bem, pessoal? Aqui temos um outro circuito. Bom, então só recapitulando. Esse diodo aqui está claramente na polarização direta. Ele tem um curto circuito, né? Aqui passa a corrente de 10 miliamperes. Aqui, como ele é um curto, não tem nenhuma tensão nele, né? A tensão do diodo é 0. E toda a tensão se concentra aqui no resistor. Tá? Agora vamos ver esse aqui. Temos aqui também um diodo ideal. Vamos supor o diodo ideal. E eu pergunto para vocês. Mas aqui tem um erro, né? Esse aqui é o diodo da polarização assim. E eu pergunto para vocês, será que esse diodo vai estar diretamente ou reversamente polarizado? Esse é o nome, né? Quando ele está com a tensão direta, é diretamente polarizado. Quando ele está com a tensão reversa, ele está reversamente polarizado. Nesse caso, intuitivamente, dá para você imaginar que ele está reversamente polarizado. Não é isso? E aí, ele vai funcionar como o quê? Circuito aberto. Então eu vou pedir o seguinte, que vocês mentalmente retirem esse diodo daqui. Também não vou retirar, mas mentalmente é um circuito aberto. E aí eu pergunto, vai ter corrente passando aqui? Não, né? A corrente vai ser o quê? 0 miliamperes. Circuito aberto. Tá? E aí qual vai ser a tensão que vai aparecer aqui? Em cima desse circuito aberto. Aqui não tem corrente, então a tensão aqui é uma cópia. Aqui vai ser 10 volts e aqui vai ser 0 volts. Tá? Então, com a polarização reversa, você não tem corrente, né? A corrente é 0 e a tensão de 10 volts, ela aparece toda aqui no diodo, que é como se fosse um resistor de resistência infinita. Tudo bem, pessoal? Agora temos uma observação aqui. Vou ler aqui, tá? Muitas vezes é difícil saber se o diodo está polarizado direta ou reversamente. Nesses casos que não são óbvios, pode-se usar o método que nós vamos mostrar a seguir. Pessoal, agora nós vamos ver um método para resolver qualquer circuito com o diodo ideal. Tá? Vamos ver depois que com adaptações ele pode ser usado como uma aproximação ainda melhor para o diodo real. Mas por enquanto vamos usar com o diodo ideal. É um método de 5 passos, né? Que é o seguinte. Primeiro, você vai supor um estado, né? Se a polarização está direta ou reversa. Ou melhor,
é que você tente acertar logo de início, se é direto ou reversa, porque aí você não vai precisar fazer o trabalho. Mas se você errar, não tem problema. Se você errar, o resultado vai dar uma inconsistência, uma incoerência. Tudo bem? E aí você muda a hipótese e faz de novo, e aí vai dar certo. Então, repetindo, você faz uma hipótese, né, que é o seguinte: se o diodo está na polarização direta ou reversa, tá? Se ele estiver na polarização direta, você substitui ele. Eu pergunto, você substitui por um curto ou por um circuito aberto? Se estiver na polarização direta, por um curto-circuito, tá? E se tiver, você achar que está na polarização reversa, você substitui por um circuito aberto. E aí você faz a conta. E no final, você faz um teste, se a sua hipótese estava certa, né? Se ele estava de fato na polarização direta ou se estava de fato na polarização reversa. Se você chegar à conclusão que você errou a hipótese, aí você troca, né? Se você estava direta e viu que não é, você bota a reversa e aí em geral funciona. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bom, vamos lá então. Então, o primeiro passo, tá? Você supõe um estado. O segundo passo, você substitui o diodo, né? Se você bota, se você supõe polarização direta, você substitui o diodo por um curto, por um fio, tá? E se está na polarização reversa, você substitui por um circuito aberto. Você pega o apagador e apaga esse diodo aqui. Tudo bem? Ou redesenha com ele aqui sem nada, tá? Bom, e aí você resolve o circuito. Tudo bem? E o passo 4 é o seguinte: checar a consistência. Se você supôs que ele estava na polarização direta, o cheque é o seguinte: se ele estiver na polarização direta, a corrente que você vai calcular nele vai ter que estar nessa direção. Então, o cheque para a polarização direta é ver se a corrente está para o lado certo, né? Para o lado do anodo para o cátodo. Ok? Se você tiver errado a hipótese, o que vocês acham que vai acontecer? Aí vai acontecer o seguinte: a corrente que você vai obter vai estar na direção errada. Tudo bem? E aí você vai saber que a sua hipótese está errada. Tudo bem, pessoal? Bom, então vamos lá. E no caso de você fizer a hipótese pela polarização reversa, você vai fazer as contas, tá? E no final você vai testar a tensão do diodo, tá? Você vai testar a tensão do anodo menos a do cátodo. Na polarização reversa, o que é que tem que acontecer? Qual que tem que ser maior? A do anodo ou a do cátodo? A do cátodo, né? Tá? Então você vai fazer a conta, aqui vai ser um curto, né? E aí você vai ver qual a tensão que aparece aqui e qual a tensão que aparece aqui. Para a hipótese estar correta, essa tensão aqui tem que ser maior. Ou seja, a tensão no diodo V, a convenção que a gente tem, vai ter que ser negativa. Se você achar essa tensão maior do que essa, significa o quê? Você errou na hipótese. Aí você vai ter que substituir pela outra hipótese, né? Então vem o quarto passo: checar a consistência, que foi esse que nós falamos, né? Repetindo, se você supôs polarização direta, você vai ter que ver se a corrente está para lá. E se você supôs a polarização reversa, você vai ter que checar se essa tensão é de fato maior do que essa e ele está em polarização reversa. Tudo bem? E aí vem o quinto passo, né? Se você acertou, se o seu cheque deu tudo certo, acabou o problema e você terminou o exercício, tá? Se não,
você inverte a hipótese e faz de novo. Tudo bem? Como você só tem duas hipóteses possíveis, então na segunda você vai acertar. Eu vou fazer um exemplo agora para um diodo, apesar dele ser muito elementar, só para ilustrar o método. Na verdade, esse método pode ser usado também para vários diodos, e é aí que a coisa fica difícil. Tá? Mas vamos fazer primeiro só com um diodo, para ver como é que é, e daqui a pouco a gente faz para vários diodos. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Então temos aquele exemplo, né? Nós temos esse circuito aqui, nós conhecemos, né? 10 volts, 1K e o diodo. Aí eu tenho esse diodo aqui, tá? Aí eu vou supor que ele está conduzindo. O que vocês acham? Aliás, vou supor a hipótese certa, vamos supor primeiro a hipótese errada, pode ser? Só para ilustrar, né? Vamos supor que ele está, primeiro, vamos supor que ele está não conduzindo, que ele está polarizado reversamente, tá? Eu sei que parece bobo, porque está na cara que não é, né? Mas vamos supor que acontece. Então o que eu faço? Nesse circuito aqui, eu vou redesenhar, tá? Apagando esse circuito, deixando aqui o circuito aberto. Tá claro? E vou resolver esse circuito. Como o circuito aqui está aberto, o que acontece? Eu calculo, a corrente vai ser zero. Tá? Qual vai ser a tensão aqui? 10 volts. Então, 10 volts. Aqui vai ser 10 volts. E qual vai ser a tensão aqui? 0 volts. 0 volts. E achei aqui o resultado que eu queria, né? Então, agora vamos testar se a hipótese estava certa. Como é que eu checo a hipótese de polarização reversa? Esse potencial aqui teria que ser maior do que esse. Isso aconteceu? Não. Então eu errei a minha hipótese, né? Porque ele não está em polarização reversa. Vamos lá. Bom, vamos então para o próximo passo. Nós trocamos a hipótese e vamos resolver, né? Então eu troco agora pelo curto-circuito, tá? Eu suponho polarização direta, né? Substituo o diodo por um curto-circuito e resolvo, né? Qual vai ser a corrente aqui? Aqui tem 10 volts e 10K, simples, né? Vai ser 10 volts dividido por 10K menos 0, né? 10K vai ser igual a quanto? 1 miliampere. Então eu achei uma corrente descendo. Tá? E aí checo, né? Para checar a hipótese de diodo polarizado diretamente, eu tenho que ver se a corrente calculada está de fato na direção certa. Tá? E nesse caso, está ou não? Está, né? Então eu acertei e a resposta é essa. Tudo bem? Então, esse é o método. Aí eu vou pedir para vocês repetirem, assim, eu sei que é meio chato, né? Mesmo processo agora para esse aqui. Invertendo o diodo. E aí vocês vão achar um resultado também simples. Isso aqui parece meio bobo, mas na verdade vai ser útil quando você tem 2 ou 3 diodos, né? Vocês vão ver que é difícil você saber quem está ligado ou não. E aí, em vez de você fazer um diodo, se ele está aberto ou não, você vai ter que fazer todas as combinações possíveis dos diodos. Tá? E aí é que a coisa vai ficar realmente mais útil. Tá? Então, vamos agora ver o método usando mais de um diodo. Ok, pessoal. Vamos então ver um exemplo com 2 diodos. Vamos ver um exemplo do método geral. Tá? Esse aqui, eu peço que vocês parem aí o vídeo
e olhem bem para esse circuito. Tentem descobrir quem está conduzindo e quem não está. Tá? Esse é sempre um bom exercício, que se você acertar a hipótese logo de primeira, você vai ter menos trabalho. Mas se você errar, não tem problema também. Tá? O que vocês acham que vai ser a hipótese certa? O que vocês acham da gente fazer só para ver o método? Fazer uma ou duas hipóteses erradas. Pode ser? Tá? O que vocês acham? Vamos colocar esse aqui aberto e esse aqui conduzindo. O que vocês acham? Tudo bem? Vamos lá então. Hipótese 1. Então a primeira vai ser a seguinte: D1, D2, D1 off e D2 on. Vamos então fazer isso aí? Vamos lá. Então temos aqui 10 volts. Aqui, pessoal, off, né? Então, circuito aberto. Tudo bem? Substituir por um circuito aberto. Aí vem aqui 10K. Aqui 10K. Aqui 10K, né? E aqui on. volts, tá? Na verdade, assim, deixa eu só colocar aqui, né? Quais são as 4 hipóteses? Vamos ver quais são as 4 hipóteses possíveis. Off, off, né? Off, on. É como se fosse números digitais, né? 00, 01, né? 10, né? On, off, né? Como se fosse uma tabela de verdade, né? On, on. As 4 possibilidades, tá? Nós estamos testando essa aqui primeiro, tá? Porque acho que não vale a pena testar uma por uma. É melhor você testar a que você acha que vai dar certo, tá? Mas aqui eu, assim, estou escolhendo uma que eu acho que vai dar errado, só para vocês verem o método, tá? Então vamos lá, vamos resolver aqui. Agora o que eu tenho que fazer? Resolver o circuito. Esse circuito é particularmente fácil, né? Vamos lá? Olha só, aqui tem corrente? Não, né? Qual vai ser a tensão aqui? 10 volts, né? Tudo bem? Agora vamos ver aqui. Qual vai ser a corrente aqui? Bom, aqui só tem essa fonte. Aqui está fechado, não tem nada, né? Então só tem essa corrente para cá, né? Tudo bem? Então aqui é 10 volts passando por 2 resistores de 10K. Vamos resolver. Então, qual vai ser a tensão aqui? Bom, eu posso calcular a corrente, né? 10 volts dividido por 20K, é a corrente aqui. E aqui você vai ter 10K vezes essa corrente, né? Aí você resolve. Também você pode usar o método do divisor de tensão, né? Porque aqui tem um divisor de tensão e como aqui não tem nenhuma corrente, é como se ele não existisse. Tudo bem? E qual vai ser a tensão aqui? 5 volts. 5 volts. A tensão aqui vai ser quanto? Vai ser 10 volts, né? Porque aqui é 10 volts, aqui é um curto. Tá? E essa corrente aqui vai ser de quanto? I igual a 10 volts dividido por 20K. Isso aqui vai dar quanto? Meio miliampere? É isso? 10 volts dividido por 20K, meio miliampere. Bom, e aí vamos checar a nossa hipótese. Pode ser? Primeiro,
Vamos checar se aqui, o que tem que acontecer? Essa tensão tem que ser maior do que essa. Será que isso aconteceu? Essa tensão aqui foi 10, e essa aqui quanto é? Ó, aqui é 5, mas não tem nenhuma corrente. Então aqui vai ser uma cópia, né? Vai ser 5 volts. Tá claro? Então, 10 volts, 5 volts. Acertei essa hipótese? Não. Não está polarizado reversamente. A outra é o seguinte, eu teria que checar se a corrente está nessa direção. E aí, eu acertei ou não? Não, né? Ela está indo na direção errada. As duas estão erradas. Se só uma tivesse errada, já era suficiente para dizer que está errado. Tudo bem, pessoal? Tá? Agora, sim. Por que você errou a primeira hipótese? Você não disse que aquele lado tinha que ter uma tensão maior que esse? A primeira hipótese? Isso. Pois é porque quando você supõe que ele não está conduzindo, ele está em curto-circuito. Tá? Em circuito aberto. Né? Mas se ele estiver em circuito aberto, você tem que tirar ele, né? E se você fizer a conta, essa tensão aqui vai ter que dar sempre menor do que essa, que é a condição para circuito aberto. O diodo, qualquer tensãozinha que essa aqui for maior do que essa, o diodo ideal, né, ele vai conduzir, né? Então a hipótese está errada. Não sei se ficou claro isso aí. Entendi. Tá? Bom, vocês querem agora fazer a hipótese certa ou querem ver mais erradas? Vamos fazer mais uma errada? Ok, vamos fazer mais uma errada então. Eu na verdade não lembro qual é a resposta aqui, né? Então, vamos ver aqui. O que você acha dos dois off? Vamos ver? Os dois offs. Tudo bem? E aí vamos então resolver? Isso aqui é simples, né? Não tem nenhuma corrente passando, né? Então é fácil de ver quais são as tensões. Qual vai ser a tensão aqui? 10 volts. Aqui qual vai ser a tensão, pessoal? Aqui não tem corrente, aqui não tem corrente. Vai ser os resistores pendurados no nada, né? Então como a corrente aqui é zero, né? Então a tensão aqui é zero, né? A gente sempre considera a tensão aqui como zero, facilita, é a referência, né? Então aqui é zero, e aqui como não tem corrente vai ser uma cópia. Zero. Tá claro isso aí? Esse é o tipo de coisa que você só aprende na prática, né? Quando você chegar isso aqui numa prova, se nunca tiver uma coisa ligada num potencial com corrente zero, as tensões do outro lado são zero. Então aqui é 0 volts e aqui é o que? 0 volts. Tudo bem? E faltou agora a tensão aqui. Aqui a tensão aqui é 0, aqui é 10 volts. Então vamos agora checar as hipóteses, né? Aqui, como eu supus que é a polarização reversa, então qual potencial teria que ser maior? Esse aqui, né? Esse maior do que esse. Isso aqui aconteceu? Pessoal? Não, né? Esse potencial aqui do anodo está maior do que esse. Então não satisfez. Errado. E esse aqui, está certo ou errado? Esse aqui? Esse aqui está certo, né? Tá? 0 aqui. E aqui está o potencial maior, está certo. Mas é preciso que os dois estejam certos. Tá? Então essa hipótese também não funcionou. Tudo bem? Vamos ver a terceira hipótese? Vamos tentar acertar agora? Talvez. Vou tentar essa terceira aqui. O que vocês acham? Vamos lá. Vamos então ver as correntes e as tensões. Olha só, aqui eu tenho uma corrente, né?
qual o valor dessa corrente? E aqui, né? Igual 10 volts sobre, bom, aqui não tem nada, né? Tá? Aqui tem esse circuito aqui. Então é 10 volts dividido por 10 mais 10, 20K. Então dá meio miliampere. Tá? Bom, agora vamos ver esse diodo aqui. Pessoal, qual vai ser essa tensão aqui? Esse resistor não está ligado a nada. Vocês concordam que essa tensão vai ser uma cópia dessa aqui? Tá? E qual vai ser essa tensão aqui? Esse resistor nós podemos ignorar para calcular isso aqui, né? Eu posso multiplicar essa corrente por 10K ou posso usar a fórmula do divisor de tensão, né? E qual vai ser esse potencial aqui? 10K dividido por 10K mais 10K, né? Meio, né? Vezes 10 volts. Então a tensão aqui vai ser 5 volts. E qual vai ser a tensão aqui? Uma cópia, 5 volts. Aqui vai ser o quê? Aqui é 0, aqui tem 10 volts, 10 volts. Vamos checar agora então a hipótese? O que vocês acham? Essa aqui está certa ou errada? A hipótese para diodo conduzindo é corrente na direção certa. E ela está na direção certa? Tá. Hipótese certa. Tudo bem? A hipótese para diodo não conduzindo, né? Polarização reversa é o quê? Qual a tensão que é maior? É essa? A primeira ou a segunda? A maior tem que ser a segunda, né? Para a hipótese estar certa. E o que aconteceu aqui? Aqui a tensão o potencial é de 10 volts. E aqui o potencial é de 5 volts. Acertei? Acertei. Então terminei o problema. Eu preciso fazer a última hipótese? Não. Pessoal, uma vez que vocês acertaram, não precisa fazer mais a conta. Mas faltou uma hipótese aqui, tá? Não precisa fazer, mas eu queria fazer só porque os cálculos ficam um pouco mais difíceis, tá? O que vocês acham da gente fazer só para completar e vocês verem o que acontece, né? Então vamos lá. Vamos agora fazer a terceira hipótese, né? Vamos agora essa aqui. Vamos ver aqui. A gente vai fazer só, a gente já não precisaria, né? Mas a gente vai fazer só porque as contas ficam um pouquinho mais difíceis e, na verdade, a dificuldade é você fazer as contas depois, né? Algumas não são tão fáceis. Então, olha só. Como é que a gente pode resolver aqui as tensões e correntes? Alguém tem alguma ideia? Tem várias formas, né? Pode usar o teorema de Thevenin, teorema de Norton, né? Ou pode usar equações nodais, né? Aqui você tem uma tensão como se fosse uma tensão de entrada, aqui como se fosse uma tensão de saída. Aí a gente pode ver a tensão nesse nó aqui. Vários métodos, tá? Então, o que diz a lei de Kirchhoff das correntes? Desculpa, dos nós, né? A lei de Kirchhoff dos nós é a soma das correntes que saem ou a soma das correntes que entram é igual a zero, né? Então vamos lá. Essa corrente aqui é quanto? V menos 10 sobre 10K. Mais V menos 0 sobre 10K. Mais V menos 10 sobre 10K é igual a zero. Então vamos ver quanto é que dá? V igual a 20 terços de volt. Eu não lembro quanto é que dá 20 terços. 6,66? 20 terços. É isso, né? 6,66 volts, né? Então, aqui vai dar 6,66, né?
6,66. Então, qual vai ser a corrente nesse diodo aqui? Vai ser 10 menos 6,66, né? Então, 10 menos 6,66 dividido por 10K, tá? Vocês podem fazer esse caso depois, vai dar uma corrente, né? Para lá, 0,333, isso, 0,33 miliamperes. Isso? Esse aqui vai ser 666 e aqui vai ser o quê? 10. Então, qual vai ser a corrente aqui? 10 menos 66 dividido por 10K. 6,66 dividido por 10K. Então, vai ser uma corrente aqui de que valor? 0,33 miliamperes. Então, como é que ficaria o teste? Esse aqui, a corrente está... É o teste das correntes, né? Porque os dois estão conduzindo. Essa corrente está para onde? Para cá, direção certa. Essa corrente teria que ser para onde? Para cá, mas ela está para onde? Para cima. Tudo bem, pessoal? Tá? Na continuação agora, nós vamos ver exemplos disso aqui, mas vamos fazer uma coisa mais complicada ainda. Nós vamos ver o que acontece quando essa tensão aqui funciona como se fosse uma tensão de entrada, tá? E ela pode ir de menos infinito até mais infinito, tá? Nós vamos ver que quando isso aqui é menos infinito, possivelmente esses dois vão funcionar, vão ficar em aberto. Então, como eu disse, pode ser que quando seja negativo, os dois vão estar abertos. Mas se você for aumentando, né, eu imagino que esse vai conduzir primeiro e aquele vai ficar aberto. Que foi o caso que nós vimos aqui. Só que se isso aumenta mais ainda, eu acho que esse aqui vai ficar conduzindo e esse aqui também. Vocês podem até fazer um teste, né? Coloca aqui 50 volts em vez de 10, e aí vocês vão ver que vai mudar isso aqui, tá? E aí vocês vão ver que vai surgir aqui uma espécie de curva de transferência, né? Vocês vão ver que dependendo da entrada, se aqui for a entrada, VI, e aqui vai ser a saída, tá? Você vai ter aqui uma tensão negativa, assim, aí depois de um certo valor você vai ter uma tensão crescente, talvez, né? E depois vai ter uma tensão assim. Eu acho que vai ser isso. Mas nós vamos ver na próxima aula exemplos disso, né? O que acontece quando essa tensão aqui assume qualquer valor, tá? Enquanto isso, tentem fazer algum exercício parecido com esse aqui, tá? Podem talvez inverter esse diodo, né? E ver o que acontece, tá? É isso aí, pessoal. Muito obrigado.